em toda a Bíblia sempre foi reverenciada e com temor ao Senhor. E a Bíblia nos explica o porquê, mas também nos mostra que todos aqueles que foram chamados segundo o seu propósito eram todos pecadores. Desde o começo houve pecado sobre a humanidade, e assim nós somos pecadores, porque havia um paraíso, e neste paraíso eles comeram no fruto em que Deus havia proibido de não comer. E depois disso nós apenas acessamos ao paraíso que está dentro de nós ao arrependimento de nossos pecados, pois foi o pecado que separou nós da relação íntima de andarmos com Deus e de nós habitarmos no santo lugar onde que Deus fez para nós. Mas hoje, depois da vinda de Jesus, nós temos esta segunda oportunidade. Shalom, paz. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Nós, depois da vinda de Jesus, aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador e se arrependemos de todos os nossos maus caminhos. E mediante a fé provada com as obras, e a fé mediante a tempestades, e a fé mediante a uma vida vivida, como está escrito, que a fé alcançamos mediante a prática, e essa prática significa a prática da palavra. Por isso, homens seguiam a Jesus, eram discípulos, apóstolos, profetas, evangelistas, missionários, mestres, mas diante de uma fé ativa, uma fé praticada, uma fé vivida, mediante a todas as coisas, a todos os atos, somos perdoados de nossos pecados, remidos e lavados com uma vida genuína cristã, praticada mediante e vista como Cristo nos enxerga, diante o propósito de nossas vidas que Ele tem para conosco. Mediante estas coisas, nós temos a plena convicção e certeza que estamos no caminho para voltarmos do início, aonde Deus nos quer colocar e habitar desde o princípio com Ele. E estas coisas nós esperamos a vinda de Cristo, que há de vir e virá. E sobre a reverência, sobre a palavra de Deus em nossas vidas, como todos eram pecadores e fomos destituídos da glória de Deus, nós temos a oportunidade de sermos santificados mediante ao Espírito, mediante a cruz de Cristo, mediante ao arrependimento, e assim alcançarmos mais uma vez a glória, o brilho, a santificação, a luz que um dia se apagou, não apagará mais, e brilhará cada vez mais. A chama ainda está acesa, o fogo nunca dorme. Nós somos consumidos por estas coisas a partir mediante de uma ação e atitude, como diz a oração que devemos fazer é o Pai Nosso, como Jesus nos ensinou, assim que o discípulo disse, nos ensina a orar. E no Pai Nosso diz que assim seja na terra como é no céu. E mediante essas coisas nós temos o acesso de como é o céu pela palavra de Deus, pela Bíblia. Na oração do Pai Nosso nos diz sobre o perdão de nossos pecados, sobre perdoar e livrar de todo o mal, assim como todos aqueles que seguiram a Jesus teve a própria vida revelada como um testemunho vivo. Em vários relatos da Bíblia sempre condiz com algo que você tem que renunciar ou sacrificar ou viver, e depois disso você sim se torna
um servo de Cristo. Assim como todos aqueles discípulos seguiram a Jesus e se apresentavam como servo, como filho, como aquele que seguia a Jesus. Pois o título de um discípulo não era mediante as suas obras, e sim porque Cristo os chamou. E sim, eles continuaram e permaneceram em teus caminhos, pois tudo aquilo que fazemos ou vivemos é pela plena convicção em que Cristo edificará aquilo que você está fazendo, mas por amor dele, pois ele disse para amar o nosso próximo e amar a Deus acima de todas as coisas. Mas para fazer isso precisamos ter atitude. Então aqui Deus se referiu o amor como a atitude de fazermos a obra a Deus, pois amamos a Deus não porque somente fazemos as obras, mas as obras se manifestam a partir de ações de querer agradar a Deus. E assim temos uma relação com Deus, e assim é um surgimento do amor. Assim como a Bíblia diz que como haveremos de alcançar tais coisas, tais promessas, se não for primeiramente pela fé e depois pelo amor. Assim como está escrito aqui, restam esses três: a fé, o amor e a esperança. Nós devemos ter sempre junto esses três, pois são as primeiras manifestações da glória de Deus em nossas vidas, que nós vivemos uma vida genuína com Deus, diante das coisas de Deus sendo e transbordadas em nós, nos enchendo e nos preenchendo de todo o nosso ser, pois também está escrito para buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nossa força e nosso entendimento. E por isso, diante dessas coisas, nós temos o alcance da salvação mediante aquilo que nós vivemos com Cristo, não somente por aquilo que falamos, mas sim por aquilo que vivemos, mediante aquilo que Cristo nos chamou para ser e viver. Todo o propósito em que viveram os homens de Deus da Bíblia, como diz na Bíblia toda, desde o Antigo Testamento, desde o Novo Testamento, Deus sempre enviou uma provisão para seguir, para estar em seus caminhos, desde os mandamentos do Antigo Testamento, desde as promessas, desde o obedecer a Deus para seguir aquilo que ele estava falando, e desde o Novo Testamento que Jesus veio e contou como parábolas o reino de Deus, as coisas de Deus, para nós também temos que nos dias de hoje fazer as mesmas coisas, pois está escrito na Bíblia que céus e terras passarão, mas as minhas palavras permanecerão. E as palavras de Deus é a Bíblia, é onde que está o reino de Deus, onde que está tudo aquilo que precisamos e necessitamos, aquilo que começamos a ver e enxergar. Na Bíblia diz que como eu posso ajudar a tirar o cisco do olho do meu irmão se há uma trave, um argueiro em meu olho. Então primeiro tire a trave, o argueiro do seu olho, e depois você possa enxergar. Então que nós podemos sempre ter o entendimento e o conhecimento que sempre haverá alguém sendo salvo mediante aquilo que Deus propõe para a vida de nós estarmos vivendo com Ele, mediante o Espírito Santo. Resumindo, não por nós mesmos, não querendo fazer com a força do nosso braço, mas sim mediante tudo aquilo em obediência, em santidade e seguindo os teus mandamentos, nós sim temos o acesso à salvação mediante estas coisas. Mas é simples a vida com Cristo, pois Ele mesmo disse: larga tudo e segue-me. E todos aqueles que obedeceram e foram com Ele mediante essas coisas
herdaram as promessas mediante a fé, herdaram aquilo que Cristo, não por olhos terrenos, não pelos tesouros materiais da terra, mas sim pelos tesouros do céu. Por isso ele disse: onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Em nosso coração, estando em Cristo, nós não vivemos como a nossa carne, mediante as nossas vontades terrenas, mas sim mediante a vontades celestiais, a vontades de Deus, a vontade que o Pai quer que nós fazemos e sejamos. Mediante estas coisas, não há lei e não há argumento, pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Deus abençoe.